Já estamos de volta direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal Apresentador, para o início da sessão plenária da tarde desta quinta-feira, ao vivo, direto do plenário. Alberto Barroso está ali. Muito boa tarde a todos. Queria saudar preliminarmente... Abre a sessão no plenário físico do STF o excelentíssimo ministro, presidente da Suprema Corte, o ministro Luiz Fux. Ministra Carmen Lúcia, aqui presente, ministro Fachin, presente. Imagem aberta, ao fundo, parede de mármore clara, brasão ao centro. Doutor Augusto ao centro da mesa, o ministro presidente. À sua direita, e temos no representante vídeo, do Ministério Público, Augusto Aras. o ministro à sua esquerda, Mendes, Carmen Lília Oliveira de Souza, secretária do plenário. Ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Dias Toffoli, ministro Alexandre Moraes, ministro André Mendonça. Então, estamos com quórum presencial e virtual completo. Vamos dar início à abertura da 19ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, iniciando pela leitura da ata da sessão anterior. Ata da 20ª sessão ordinária do plenário do De pé no Supremo Tribunal plenário, à Federal, esquerda do excelentíssimo ministro presidente, Carmen Lília Oliveira de Souza, assessora-chefe do Presentes plenário. à sessão, os senhores ministros Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Ausentes, justificadamente, os senhores ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h51, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção, eu considero aprovada a ata. Nós agora vamos retomar o julgamento da ação direta de constitucionalidade 5755, que ontem foi relatada e proferido o voto por Sua Excelência, a ministra Rosa Weber, relatora, que conhecia da ação direta e julgava procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade material do artigo 2º caput e parágrafo 1º da Lei 13.463/2017. Eu peço escusas aos colegas que estão no vídeo, que eu estou falando um pouco mais alto, Na pauta para poder ADI superar o som das 5755, requerente vuvuzelas que PDT. estão aqui cercando o prédio. Então, como houve o destaque de Sua Excelência, o nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, está habilitado a iniciar agora a votação do destaque? Eu estou achando baixo o... Sim, presidente. Sim, Então, estou habilitado. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, eminentes colegas. Ministra Rosa Weber, relatora deste processo. Eu vou tentar também resumir, uma vez que esse debate já vem do virtual e houve, inclusive, pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso, que, em parte, eu estou acompanhando. Então, eu digo o seguinte, o ministro Gilmar Mendes é de que a norma questionária violaria a coisa julgada, o direito de propriedade e a separação de poderes, além do regime do artigo 100 da Constituição, quanto ao pagamento de dívidas da Fazenda Pública. E trago considerações a propósito disso e digo, ademais, o seguinte: repiso as palavras de Carlos Maximiliano, não há direito adquirido no tocante às instituições ou institutos jurídicos, de sorte que é possível que o Instituto Jurídico dos Precatórios sofra modificações sob pena de se compreender que o rito do artigo 100 da Constituição é cláusula imutável e que todas as emendas constitucionais posteriores seriam inconstitucionais, o que se revela inadmissível. Especificamente sobre as alterações normativo-processuais envolvendo processos judiciais em curso, transcrevo o conhecido magistério de Galeno de Lacerda.
e digo o seguinte: extrai-se das lições do processualista que podemos e devemos considerar a existência de direitos adquiridos processuais, oriundos dos próprios atos ou fatos jurídicos processuais que emergem em cada processo do dinamismo desse relacionamento jurídico complexo, os quais se configuram no âmbito do direito público e, por isso, sofrem o condicionamento resultante de grau de indisponibilidade dos valores sobre os quais incidem. A faticidade da norma reside na desídia do credor do precatório ou da requisição de pequeno valor em não realizar o saque do numerário colocado à disposição em instituição financeira oficial, em um prazo de até 2 anos. É importante mencionar que, após o depósito em conta bancária aberta em nome do credor, este é intimado pelo juízo da execução ou da fase de cumprimento de sentença por meio de seu advogado para que tenha ciência e promova o levantamento dos valores, visando a satisfação da obrigação reconhecida pelo título executivo judicial transitado em julgado. Na situação em que o jurisdicionado vencedor efetue o saque da quantia antes do decurso do prazo bienal, a norma não possui incidência, de sorte que o valor permanece à sua disposição mediante a remuneração oficial dos depósitos judiciais, idêntica à remuneração da caderneta de poupança. Caso o credor não tenha atuado visando ao recebimento do que lhe fora reconhecido judicialmente como devido, após o transcurso dos 2 anos, a norma em questão autoriza que a instituição financeira devolva o numerário à Fazenda Pública Federal. Aqui cumpre enaltecer que a falta de iniciativa do credor em impulsionar o processo executivo ou fase executiva pode configurar a situação em seu desfavor, seja com atraso do andamento da marcha processual, seja com arquivamento provisório da execução ou fase de cumprimento da sentença. Em quaisquer dessas situações, o credor pode corrigir o seu lapso e voltar a promover o andamento processual para a satisfação do seu crédito. Todavia, o devedor não pode ser penalizado com tal desídia, a qual não ocorreu. Ora, se a União ou seus órgãos descentralizados depositam em conta bancária aberta os valores que lhes são cobrados em feitos executivos e o credor mantém-se inerte, sem efetuar o saque daqueles no prazo de mais de 2 anos, é de se presumir, assim como no âmbito processual, sua desídia, constatação a qual não lhe socorre. Primeiro, porque a remuneração dessas contas judiciais é extremamente desvantajosa para o credor, eis que incide apenas TR, taxa referencial do Banco Central do Brasil, como índice de correção monetária, ao invés de IPCA, como reconhecido por esta Corte. Não há razão financeira, suposta alegação de vislumbrar boa rentabilidade para o credor, tampouco jurídica para se interpretar que a União estaria invadindo esfera de atribuição do Poder Judiciário ou desrespeitando a coisa julgada, a exemplo da situação descrita na ADIM 1933, na qual o Supremo manteve a possibilidade de levantamento de numerário pela União em depósitos judiciais, tal como disciplinado pela Lei 9.703. É de bom alvitre destacar que apenas o saque pelo credor equivale à satisfação da dívida, com a consequente extinção do processo executivo na forma do artigo 924.2 do CPC, com a norma de extensão do artigo 513 do CPC para a fase de cumprimento de sentença, a saber, transcrevo. Ou seja, o depósito judicial em conta aberta em nome do credor é uma etapa necessária para que ocorra o pagamento efetivo da dívida da Fazenda Pública, que somente ocorre com o alvará de levantamento e o saque ou transferência daquele numerário correspondente. Todavia, o depósito não se confunde com a quitação. Seguindo essa premissa, o ato de o credor permanecer inerte pelo prazo de 2 anos transparece seu desinteresse em prosseguir com a execução, sem que tal circunstância interfira no fundo de direito, cuja cobrança pode ser novamente acionada por aquele, desde que não superado o prazo prescricional. No âmbito processual, o desinteresse em prosseguir com a execução pode equivaler ao arquivamento provisório desta. Não poderia ser diferente na fase administrativa de pagamento do precatório ou da RPV.
Não se pode descuidar que a própria Lei 13.463... Quem vota é o ministro Gilmar Mendes, na pauta ADI 5755, requerente PDT. Intimado pelo juiz da execução após a instituição financeira comunicar ao presidente do tribunal que expediu o precatório. Ou seja, ele terá a possibilidade de solicitar novo ofício requisitório, o qual manterá a cronologia do primitivo, além de assegurar a remuneração de todo o período. Isso está transcrito no dispositivo mencionado. Dito de outra forma, o credor não será onerado ou prejudicado financeiramente, pelo contrário, será beneficiado eis que seu crédito voltará a ser corrigido, ao invés da TR, pelo IPCA-E, e no período posterior à emenda constitucional 113 de 2021, pela Selic, além de aguardar mais tempo para receber o que lhe é devido, fato este decorrente de sua própria desídia, haja vista que não realizou o saque após o numerário ficar à sua disposição por 2 anos, motivo pelo qual não vislumbro qualquer desproporcionalidade na imposição legislativa. Isso porque diviso que a medida legal apresenta-se necessária para se evitar a perpetuação da desídia do credor, que apesar de comunicado de depósito quedou-se inerte por prazo razoável, adequada para se solucionar o impasse de manter depósito numerário em conta sem a remuneração que recompõe o processo infracionário, além de reverter dispêndio de recursos públicos em favor de quem não demonstrou interesse em efetuar o saque do dinheiro, que se encontra em conta judicial aberta para a finalidade de promover a quitação de dívida reconhecida judicialmente, após o prazo razoável. E proporcional em sentido estrito ao estabelecer prazo para que o saque ocorra, não ofendendo o direito de propriedade, tampouco a coisa julgada, haja vista que o credor poderá requerer novo pagamento com a expedição de nova requisição, mantendo a ordem daquela primeira e recebendo a remuneração mais benéfica durante todo o período, sem qualquer perda do poder aquisitivo. Consequentemente, apesar de ocorrer o atraso na quitação, o credor não ostenta qualquer violação ao seu patrimônio jurídico do direito adquirido, da coisa julgada ou do ato jurídico perfeito, com todas as vênias, muito menos do direito à propriedade, diante da reposição da inflação do novo pedido requisitório e presente sua situação de inércia prejudicial a todos os atores processuais. Concordo com a posição, como eu já disse, do eminente visitor, ministro Roberto Barroso, no sentido de que a norma em tela necessita ser conformada com o devido processo legal, artigo 5º, inciso 55, consubstanciado no contraditório e na ampla defesa, oportunizando a intimação do credor antes do cancelamento do precatório ou da RPV e do estorno do numerário à fazenda pública devedora, possibilitando comprovar eventuais entraves no saque e impedir a devolução. Diverjo de Sua Excelência tão somente na parte que condiciona o cancelamento do precatório ou da RPV e a transferência de recursos para a conta única do Tesouro Nacional, a ausência de mora da União no pagamento de tais requisições, diante da profunda mudança realizada pelas emendas constitucionais 113 e 114 de 2021, no fluxo do pagamento das dívidas federais reconhecidas judicialmente. Sinteticamente, coexistiram pelo menos 6 formas de pagamento das dívidas vencidas da Fazenda Pública reconhecidas em processo transitado em julgado pelo menos até 2010. A regra geral do artigo 100 da Constituição, as verbas alimentícias de titulares com 60 anos de idade ou mais, as requisições de pequeno valor, RPV, incluindo verbas alimentícias até o limite legal, as parcelas do artigo 33 do ADCT, temporalmente provisória, e as dívidas descritas no artigo 78 do ADCT, até a suspensão cautelar da vigência pelo STF nas ADINs 2356 e 2362 de 2010, cada uma com suas especificidades. As ordens de pagamento com lista própria das RPVs são destinadas a pagamento de quantias de pequeno valor, no caso da União, equivalente a 60 salários mínimos, e nos estados, Distrito Federal e municípios, provisoriamente corresponde a 40 e 30 salários mínimos, respectivamente, até que haja a escolha de cada ente federativo
observadas as balizas no artigo 87 do ADCT, combinado com o parágrafo 4º do artigo 100. Em relação aos créditos de natureza alimentícia que superem os limites de pagamento por RPV, existe a fila própria para pagamento daqueles que se qualificam como tal ordem preferencial de pagamento, cuja conceituação está prevista no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, à exceção dos precatórios alimentares de titulares com 60 anos ou mais. Vê-se que, no regime ordinário de pagamento dos precatórios do artigo 100 da Constituição, existe um tripé a ser observado para o pagamento das dívidas da Fazenda Pública, reconhecidas com trânsito em julgado. Exclusivamente na ordem cronológica da apresentação dos precatórios, isto é, seguindo a ordem de precedência e de prioridades constitucionais, dívidas de pequeno valor, pagamentos superpreferenciais, créditos alimentares, etc., a conta dos créditos respectivos, ou seja, de acordo com o fluxo de liberação que for realizado pelo devedor, e 3, obrigatoriedade de inclusão no orçamento no ano subsequente. Odiernamente, no âmbito federal, a Emenda Constitucional 94 de 2016 e suas alterações subsequentes, Emendas Constitucionais 99 de 2017, 113 e 114 de 2021, resolveram estabelecer que, a par das formas de pagamento já existentes, listas de pagamentos e preferências entre os credores, haveria uma sistemática de o poder público destinar recursos STF julgação contra a possibilidade das instituições financeiras oficiais cancelarem precatórios cujos valores não tenham sido levantados pelos credores no prazo de 2 anos. ADI 5755, referente a PDT. A qualquer tempo. Quem vota é o ministro Vistor, ministro Gilmar Mendes. 11, 17 e 22 O ministro vota de forma remota. Ao fundo, livros sobre prateleiras. Dispositivos. E digo, então, que igualmente foi instituído o subteto de gastos orçamentários no âmbito federal para a quitação de dívidas reconhecidas judicialmente com trânsito em julgado, na forma do artigo 107-A do ADCT, que também eu transcrevo. E digo, então, presidente, chegando ao final, que a situação constitucional atual acerca do ritmo de quitação dos precatórios federais não deixa de ser uma espécie de alongamento do pagamento no que se denomina postergação de adimplemento para observar o trinômio, especialidade da lista, anterioridade da inclusão e fluxo de pagamento de acordo com a capacidade financeira arrecadatória do ente devedor, observada a receita corrente líquida e o limite de despesa de gasto. Presente esse cenário de drástica mudança no fluxo de pagamentos de dívidas federais reconhecidas em processo judicial com trânsito em julgado, operados pelas emendas constitucionais 113 e 114 de 2021, aliada à multiplicidade de vias e possibilidades que se descortinam de pagamento, compensação, cessão, acordo, etc., sem que seja possível aferir essa regularidade de quitação dos precatórios e RPVs de forma clara, considero temerário condicionar que a transferência de recursos para a conta única do Tesouro Nacional pressuponha a ausência de mora da União no pagamento de tais requisições. Razão pela qual só nesse ponto estou divergindo da proposta do ministro Barroso, acompanhando no restante da fundamentação do seu voto vista. E por isso estou votando pela procedência em parte dos pedidos, procedendo à interpretação conforme à Constituição do artigo 2º, caput, e parágrafo 1º da Lei 13.463, de 2017, para que o cancelamento da ordem de pagamento, precatório ou RPV, com o estorno do numerário à Fazenda Pública devedora, somente ocorra após a obrigatória intimação do credor para se manifestar, a ser realizada pelo juízo da execução. É como voto, presidente. Muito obrigado, ministro Gilmar, que com pedido presidente. Muito obrigado, ministro Gilmar. Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Que com o seu voto abre uma divergência. Pede a palavra o ministro Luiz Roberto Barroso.
Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde, ministra Rosa, ministra Carmen, todos os colegas, o ministro Gilmar, que acabou de votar. Ministro Luiz Roberto Barroso, de forma remota. Eu só queria compreender e deixar pontuada o ministro está em local semelhante ao interior de um veículo. Do voto do ministro Gilmar. Na pauta ADI 5755, requerente PDT. Com a validade da norma, com a exigência apenas do devido processo legal para a intimação pessoal do credor que tenha se omitido, e acho que essa é a parte mais importante dessa matéria, pedindo todas as vênias à eminente ministra Rosa Weber. A divergência que o ministro Gilmar suscita é no tocante à transferência dessa verba para a conta do Tesouro, prevista na lei, com que eu também estou de acordo, salvo, e essa foi a exceção que abri, se a União estiver em mora com pagamentos, porque aí esse dinheiro do precatório que não foi levantado, em lugar de ir para a conta do Tesouro, continuaria à disposição na conta do Tribunal de Justiça para pagamentos de outros precatórios que estejam na fila, portanto, mantendo a destinação da verba. Então, eu estou pontuando aqui a divergência pequena para os colegas que ainda vão votar. Eu concordo com a transferência para o Tesouro, salvo se a União, o que na verdade é até menos comum, estiver em mora, porque se ela estiver em mora, esse dinheiro que já foi destinado ao pagamento de precatórios continuaria à disposição do tribunal para pagamentos de outros precatórios na fila. Acho que essa pequena divergência, uma pequena diferença que nos separa, a mim e ao ministro Gilmar, nessa questão, presidente, eu só queria deixar clara essa matéria para os colegas que vão votar posteriormente. Muito obrigado. Presidente, só para deixar também claro que eu não teria dificuldades inicialmente de subscrever ministro Gilmar Mendes, de forma remota. Ministro Barroso, como eu já disse, o problema é como saber que a União está em mora diante desse conundrum que virou esse sistema. Isso que me parece complicado. Por isso que, ao fim e ao cabo, me parece que a proposta de Sua Excelência acaba sendo de difícil execuibilidade. Por isso que eu me limitaria à questão da intimação como necessário. Só isso. Porque, de fato, o sistema se tornou uma tessitura de um tapete persa, alguma coisa muito complicada. E o Dr. André Mendonça, que é advogado-geral da União até recentemente, pode depois nos dar o testemunho de quão complexo se tornou esse sistema, não é? E quão difícil será dizer se a União está em mora e em que condições está em mora. Muito obrigado, ministro Gilmar. E agora, então, coincidentemente, ministro com Luiz, essa presidente referência ao ministro André Mendonça, eu passo a palavra à Sua Excelência na ordem de votação para o seu voto. Tem a palavra, ministro André Mendonça. Senhor presidente, minha saudação a Vossa Excelência, minha saudação aos eminentes pares, de modo especial à eminente ministra de forma remota, o ministro André Mendonça, vice-presidente do nosso Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, ao doutor Augusto Aras, doutor Procurador-Geral da República, e aos ministros que até me antecederam, não só o ministro Gilmar, mas até a fala do eminente ministro Barroso, que havia num voto vista, quando ainda em julgamento no plenário virtual, trazido uma interpretação conforme, com duas ressalvas. Primeiro, demandando, e ministro Barroso fique à vontade para me corrigir, mas demandando a intimação prévia do beneficiário do precatório como condicionante ao cancelamento do requisitório correspondente, e também determinando que o cancelamento fosse apenas possível quando a fazenda pública, qualquer que seja, não estivesse em mora no pagamento dos precatórios.
E Sua Excelência citava, em especial como fundamento para tanto, o artigo 165, parágrafo 10 da nossa Constituição. Eu confesso que pedindo vênias à eminente relatora, eu trazia e trago divergência. E um voto de divergência, inclusive no tocante à proposta de interpretação conforme que fora trazida por Sua Excelência o ministro Barroso. O ministro Gilmar Mendes, ele mantém a divergência da eminente relatora, porém acolhe a primeira condicionante trazida pelo ministro Barroso, que diz respeito à prévia intimação do beneficiário. E aqui eu também, modulando aquele meu entendimento anterior, e creio que ficará não apenas mais adequado até uma formação de maioria, para que nós evitemos, quiçá, 3 entendimentos divergentes, se não 4, a minha adesão ao voto trazido agora pelo eminente ministro Gilmar Mendes. Nesse sentido, eu sigo divergindo de modo pontual em relação ao ministro Barroso no tocante à questão da mora da Fazenda Pública. No que tange à União, de modo bem específico, a União, ela reconhecidamente é uma boa pagadora em relação aos precatórios. Infelizmente, até por questões administrativas e históricas, eu não vou entrar no mérito, mas no âmbito dos estados e dos municípios, a experiência não tem sido a mesma. E muito em função disso, uma série de novos tratamentos do Congresso Nacional, não apenas através de mudanças na legislação ordinária, mas também por emendas à Constituição, ao tratamento da questão dos precatórios. Nesse sentido, até por economia, eu vou deter aqui a minha leitura do voto, em que eu sustento e mantenho a divergência da proposta que fora feita inicialmente pelo ministro Barroso. Penso que assim fica mais fácil a compreensão dos nobres pares e também uma definição por parte da presidência, ao final, ao colher o resultado dos votos. Então, nesse ponto específico a que eu me refiro, eu digo o seguinte no meu voto, que levarei por escrito oportunamente. Conforme já anunciado no preâmbulo deste voto, além desta diminuta divergência, peço escusas para discordar pelo Barroso quanto ao emprego de interpretação conforme a Constituição no objeto dessa ação direta, para fins de assentar que a transferência, abro aspas, do voto de Sua Excelência no plenário virtual, a transferência de recursos para a conta única do Tesouro Nacional pressuponha a ausência de mora da União no pagamento de tais requisições. Pauto minha dissonância basicamente no fato de que, desde a sessão virtual realizada em maio de 2021, na qual Sua Excelência devolvera os autos para prosseguir com o julgamento, houve a promulgação da emenda constitucional número 114, de 16 de dezembro de 2000. Por meio dela, acresceu-se ao ADCT o artigo 107-A no âmbito do novo regime fiscal da União, o qual assim dispõe. Até o fim de 2026, fica estabelecido para cada exercício financeiro limite para alocação na proposta orçamentária das despesas com pagamentos em virtude da sentença judiciária de que trata o artigo 100 da Constituição Federal. Limite este equivalente ao valor da despesa paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar, pagos, corrigido na forma do artigo 100, parágrafo 1º do artigo 107 do ADCT,
devendo o espaço fiscal decorrente da diferença entre o valor dos precatórios expedidos e o respectivo limite ser destinado ao programa previsto no parágrafo único do artigo 6º e à Seguridade Social nos termos do artigo 194, ambos da Constituição. O parágrafo 1º desse mesmo artigo diz o seguinte: o limite para o pagamento de precatórios corresponderá, em cada exercício, ao limite previsto no caput deste artigo. E o parágrafo 2º diz que os precatórios que não forem pagos em razão do previsto nesse artigo terão prioridade para pagamento em exercícios seguintes. O parágrafo 3º faculta ao credor do precatório que não tenha sido pago em razão do disposto nesse artigo a opção pelo recebimento. Na pauta DI 5755, requerente PDT, quem vota é o ministro André Mendonça, de forma remota. Perante os juízos auxiliares de conciliação de pagamento de condenações judiciais contra a Fazenda Pública Federal, em parcela única até o final do exercício seguinte, com renúncia de 40% do valor desse crédito. Ou seja, nessa linha, diante desse novo bloco de constitucionalidade, penso que a interpretação conforme a Constituição, trazida por Sua Excelência o ministro Barroso, terminaria por suspender ou dificultar na prática a eficácia dessa nova sistemática trazida pelo artigo 107A até o ano de 2026. Nesse sentido, também ressalto que no parágrafo 2º do artigo 2º da lei questionada, se destinam os recursos decorrentes do cancelamento de precatórios federais não vindicados para as seguintes finalidades. Inciso 1, ao menos 20% para manutenção e desenvolvimento do ensino, e inciso 2, pelo menos 5% para aplicação em programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. Portanto, também sob o risco de se inviabilizar a destinação desses recursos e a execução desses programas. Em função desses fundamentos, senhor presidente, é que eu voto como o ministro Gilmar Mendes e assim justifico a minha pontual divergência em relação à proposta que fora trazida pelo ministro Roberto Barroso. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro André Mendonça. Passa agora a palavra a Sua Excelência, o ministro Nunes Marques. Presidente, Vossa Excelência me permite um momentinho? Ministro Fux. Pois não, ministro Barroso. É só para dizer, o meu voto, como observado pelos colegas que me antecederam, é anterior a essa modificação. Eu para ser sincero, Luiz Roberto Barroso, ministro do STF. Não me julgo. Na pauta DI 5755, requerente PDT. Porém, se a maioria dos colegas entender que com a superveniência da emenda constitucional ficaria complexa a não transferência para o Tesouro, esse é um ponto menor, e se o ministro Gilmar, que divergiu, estiver de acordo, eu reajusto o meu voto para acompanhar a maioria. É só para dizer, eu mantenho o meu voto, mas em prevalecendo o entendimento diverso da relatora e coincidente com a parte principal do meu voto, eu não teria dificuldade de reajustar, se estiver bem para todos. Só para fazer esse registro, presidente. Tá bom. De acordo, presidente, de acordo. Também. Eu vou, na hora de escolher os votos, eu vou voltar a indagar sobre esse aspecto. Como vota Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes? Hein? O ministro Nunes Marques não votou ainda. Perdão, ministro Nunes Marques. Isso, presidente. Eu dei a palavra ao ministro Nunes Marques e... É porque mudou o quadro aqui. Ora, Vossa Excelência está na ponta direita, ora está na ponta esquerda. Na verdade, Vossa Excelência tem mais assim o biotipo de meio campo. Bom, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor
Procurador-Geral da República, senhora secretária da Seção, senhores advogados, boa tarde a todos. Farei juntado do voto completo, mas vou Por videoconferência, o voto do ministro Nunes Marques. Na pauta DI 5755, requerente PDT. Que, a despeito de o arcabouço normativo atinente ao regime de pagamento de precatórios judiciais ter as suas diretrizes definidas na Constituição Federal, hoje no artigo 100, segundo longa tradição brasileira, 1934, artigo 182, a Constituição Federal de 37, o artigo 95, a de 46, 204 e assim por diante, não há óbice algum a que a norma infraconstitucional disponha sobre minúcias orçamentárias e financeiras em torno do tema. Quanto mais porque a Carta da República, nem a atual, nem as anteriores, jamais descreveram, nos seus mais recônditos pormenores, o procedimento de liquidação orçamentária dessas despesas públicas. Está claro, todavia, que não é dado ao legislador infraconstitucional contrariar as regras e os princípios consagrados no texto constitucional. STF julga a ação contra a possibilidade de instituições financeiras oficiais cancelarem precatórios cujos valores não tenham sido levantados pelos credores no prazo de 2 anos. ADI 5755. É compatível com o disposto no artigo 100 da Lei Maior. Em diversas passagens, a própria Carta Magna indica a necessidade de atuação do legislador com a finalidade de colmatar a disciplina do processamento dos precatórios. Parágrafos 2º, 3º, 4º, 11, todos do artigo 100 da Constituição Federal. Por óbvio, ao poder constituinte, originário ou mesmo derivado, não poderia ser entregue o ônus de esgotar a matéria, a qual apresenta inúmeras vicissitudes de ordem burocrática. Resulta insubsistente, portanto, a ideia de inconstitucionalidade tão somente por estar o regime dos precatórios principalmente definido na Constituição de 1988, artigo 100 da parte principal e alguns outros do ato das disposições constitucionais transitórias. A gestão da verba confiada ao Poder Judiciário, por sua vez, deve ser exercida de acordo com a legislação existente, e aí se inserem, sobretudo, os mandamentos constitucionais, mas não apenas eles. Não há base para afirmar que as importâncias afetadas aos requisitórios, mesmo aquelas já depositadas à disposição da presidência do tribunal, artigo 100 caput, integram o patrimônio da pessoa, quer física, quer jurídica, que tenha litigado contra a Fazenda Pública. De fato, a propriedade do numerário apenas se transfere para o credor com a tradição, isto é, quando o recurso estiver em conta pessoal do credor ou for por ele sacado em espécie, momento em que, por consequência, ocorrerá a quitação do débito. As quantias, até que sejam recebidas pelos credores, mantêm-se públicas. É dizer, durante o interregno que vai do depósito à disposição do judiciário, até antes da transferência para a conta pessoal do credor ou de saque por este, permanecem como recursos da Fazenda Pública, embora comprometidas com o pagamento de condenações judiciais transitadas em julgado. A maior prova disso é que, se eventualmente, por algum erro sistêmico ou por força de alguma fraude praticada por terceiro, esse dinheiro viesse a desaparecer, ainda quando sob a responsabilidade da presidência do tribunal, não se poderia dizer que a perda deveria ser suportada pelo credor da Fazenda, já que este ainda não seria o dono do numerário, pois ainda não estaria à sua disposição. E conforme o brocardo milenar do direito privado, a coisa perece contra o dono, res perit domino. Revela tudo isso aspectos peculiares da atuação estatal no campo financeiro, isto é, no capítulo do pagamento de débitos decorrentes de decisões judiciais definitivas. Tais despesas, embora fixadas por meio de decisão judicial transitada em julgado, precisam receber o prévio e necessário tratamento orçamentário financeiro típico dos desembolsos estatais. É fácil concluir, portanto, que o dispositivo legal, ora impugnado, insere-se na esfera do direito financeiro. Eis porque é perfeitamente legítima a União haver legislado sobre a matéria, artigo 21, inciso 1 da Constituição Federal. Também regras infraconstitucionais, volto a dizer, podem disciplinar a gestão dos precatórios a cargo dos presidentes dos tribunais. Constituição Federal, artigo 100, mais precisamente parágrafos 6º e 7º. Feita essa explanação, calha uma pequena retificação ao que disse o proponente. E não existe previsão a autorizar que instituições financeiras procedam ao cancelamento de precatórios ou requisições de pequeno valor, RPVs, federais. A lei não retira poderes dos presidentes dos tribunais, transferindo-os aos bancos. Em verdade, eventuais cancelamentos com a devolução de valores aos cofres da União, segundo a lei impugnada, têm natureza ipso iure.
decorrem, pois, de expressa previsão legal, num procedimento automático, sem mínima margem de discricionariedade para quem quer que seja. Não é dado ao presidente do tribunal nem ao agente bancário o poder de decidir a respeito. Sendo assim, na dicção da lei, as instituições financeiras oficiais caberá apenas, e de maneira vinculada, realizar os procedimentos bancários pertinentes, depositando de volta na conta única do Tesouro Nacional a importância não resgatada pelo credor da União. Desse modo, tenho como ausente a alegada inconstitucionalidade formal. Sob a ótica material, para bem investigar a existência de ofensa à Carta da República, permito-me, de início, uma indagação de abordagem inversa. Seria constitucional que recursos públicos pudessem permanecer indefinidamente depositados em conta bancária à espera de que um dia o credor comparecesse para resgatá-los? A resposta, penso eu, há de ser negativa. Dentre tantos STF julgação contra a possibilidade de instituições financeiras oficiais cancelarem precatórios cujos valores não tenham sido levantados pelos credores no prazo de 2 anos. Até que certa pessoa decida ADI receber. 5755, requerente PDT. Normalmente em tempos de escassez e dificuldade fiscal, retrata nítido exemplo de ineficiência administrativa, ao arrepio dos princípios consagrados no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Ainda, não se pode perder de vista os aspectos práticos da questão. Recursos públicos imobilizados, sem qualquer utilização, representam prejuízo ao Estado e à sociedade, favorecendo, ademais, a prática de fraudes contra o erário. Por esse ângulo, não vislumbro, na norma objurgada, ofensa ao núcleo essencial da propriedade, consagrado na Lei Maior como direito fundamental de primeira geração e princípio norteador da ordem econômica. Constituição Federal, artigo 5º, caput 170, inciso 2. Recordo-me que numa situação até mais delicada, quando o depósito à disposição da Justiça era indubitavelmente da parte adversa e não da Fazenda, o tribunal, em decisão unânime, teve ocasião de declarar a constitucionalidade de lei que autorizava a movimentação pela Fazenda dos depósitos judiciais. Me reporto à ADI 1933, relator ministro Eros Grau, julgado em 14 de abril de 2010. Como já fiz ver, a importância consignada a certo precatório, mesmo se depositada à disposição do judiciário, não é ainda propriedade do credor, com todos os atributos previstos na legislação civil, especialmente artigo 1228 caput. Para isso é necessário que o credor antes proceda ao recebimento da quantia, seja em alguma conta de sua titularidade, seja por meio de saque em espécie. A mais, a propriedade, ainda que já estivesse configurada, com todas as prerrogativas que lhe são próprias, poderia até mesmo ser perdida pelo abandono e, por maioria de razão, é permitido ao legislador criar prazos preclusivos, fazendo o processo retroagir a fases anteriores, caso a parte interessada permaneça inerte em algum momento crucial do feito. A busca pela efetividade da jurisdição e a garantia da coisa julgada também estão sujeitas à relativização nos quadrantes da razoabilidade e da proporcionalidade, em favor da realização de outros direitos constitucionais. Desse modo, os postulados da jurisdição efetiva e da coisa julgada não podem servir de justificativa para que dinheiros públicos fiquem indefinidamente paralisados, à espera de que algum dia os credores do Estado compareçam para recebê-los. A suposta inconstitucionalidade surgiria se a norma impugnada transbordasse dos limites da razoabilidade, em ofensa à cláusula do devido processo legal em seu aspecto material. Todavia, o prazo de 2 anos assinado para o credor receber o que lhe é devido parece-me até um pouco mais que o bastante. O artigo 1820 do Código Civil, por exemplo, estipula o limite de 1 ano, contado da data de expedição dos editais respectivos, sem qualquer reclamação, para que uma herança seja declarada vacante. Ora, aqui estamos falando de 2 anos após o depósito dos valores em conta à disposição do judiciário. É bastante tempo para que o credor ou seus sucessores possam reclamar o valor depositado. Acresce que o cancelamento dos precatórios e das RPVs não revoga a coisa julgada nem elimina o direito de crédito do litigante contra a Fazenda Pública. Tal crédito, se não prescrito, pode ser novamente lançado em orçamento, a requerimento do credor, inclusive com correção monetária e respeitada a sua ordem cronológica original, conforme declara a própria lei impugnada, 13.643 de 2017, no seu artigo 3º, assim como o artigo 31, parágrafo 2º e 3º da Lei 14.716. Para o voto, ministro Nunes Marques, por videoconferência. Assim, descarta o argumento de afronta ao princípio da jurisdição efetiva e à garantia da coisa julgada, pois estas estão plenamente asseguradas
pelo procedimento legal ora impugnado. Entretanto, no que tange às garantias individuais do contraditório e da ampla defesa, parece-me que o legislador, de fato, se ouve com descuido. Com efeito, quase que invariavelmente, na prática, o credor é notificado da importância depositada pelo poder público e disponibilizada para saque em instituição financeira. Talvez por considerar que essa notificação inicial sobre a existência do depósito supriria plenamente o direito de informação da parte credora, o legislador não tenha definido bem o procedimento de contraditório para o cancelamento do precatório, atribuindo-lhe caráter unilateral. Ora, o transcurso de 2 anos exige que se renove a oportunidade para que a parte ou seu sucessor possa falar nos autos. O silêncio da lei sobre tal ponto precisa ser visto em um contexto mais amplo de interpretação conforme a Constituição. De fato, a despeito desse silêncio, a lei não chega a ser inconstitucional completamente. E isso, basicamente, por 3 razões. Primeira, o dispositivo não intencionou derrogar as prerrogativas constitucionais, apenas calou sobre elas. Segundo, os cânones do contraditório e da ampla defesa são fortemente arraigados na cultura jurídica e no ideário popular, a partir da força normativa da Constituição. E terceiro, a Lei 9.784, de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, impõe expressamente a observância do contraditório e da ampla defesa. Quanto à última razão, importa lembrar que, conforme entendimento sedimentado neste tribunal, os atos insertos no sistema de pagamento por precatórios não têm natureza judicial, mas se encontram na seara administrativa. Por todos os precedentes, cito revelado pela ADI 1098, ministro Marco Aurélio, publicado no Diário de dia 25 de outubro de 96. E me abstenho da leitura, mas consta na sua inteireza no meu voto. Consequentemente, tratando-se de procedimento de índole administrativa, a gestão do pagamento das dívidas da Fazenda Pública por meio do sistema de precatórios e RPVs deve submeter-se, no que for cabível, aos ditames da norma de regência, nada obstante esteja essa gestão a cargo do Poder Judiciário. Por fim, importa lembrar que a mora do credor em receber pode decorrer de motivos vários, muitos deles aptos a desfazer a presunção de simples desídia. Exemplo disso é a hipótese de enfermidade ou falecimento não informados ao Poder Judiciário, ausência, incapacitação superveniente, mudança de endereço não informada nos autos, etc. Podem pender controvérsias sucessórias, fiscais, criminais, sobre a titularidade ou a eventual indisponibilidade do crédito. Nesses casos, caberá ao juiz da execução deliberar após ouvir as partes ou seus sucessores sobre a conveniência de se cancelar ou não o precatório ou RPV. Se a ratio legis está claramente em superar a desidiosa mora do credor, que implique a estagnação de recursos públicos, é necessário que haja plena certeza de que o verdadeiro motivo de o depósito não ter sido reclamado é a pura desídia, contumácia. Portanto, a prévia notificação da parte interessada servirá não apenas à formalização do contraditório e da ampla defesa, mas também à possível confirmação do desinteresse em receber o valor do requisitório. O legislador pode estabelecer a presunção de que dinheiro não reclamado por 2 anos é dinheiro abandonado, mas essa presunção não pode ser absoluta e nem pode contrariar os fatos. Daí a necessidade de que, antes do cancelamento do precatório, o credor, tido como desidioso, tenha a oportunidade de ser ouvido. Só assim a presunção legal torna-se justa e proporcional, e não uma draconiana regra de decadência. Por esses motivos, a correta aplicação do artigo 2º caput, parágrafo 1º, da Lei 3.463, de 2017, combinada com a Lei 9.784, de 99, tudo em estrita observância à lei maior, reclama que o cancelamento previsto na norma impugnada seja precedido de notificação da parte interessada, que então disporá de 5 dias para manifestar-se. Em resumo, a instituição financeira oficial, passado o biênio previsto na norma, não pode automaticamente cancelar o depósito e devolver o recurso à Fazenda Pública, pois, se assim fosse, haveria realmente inconstitucionalidade por ofensa ao contraditório, já que se estaria tomando como verdadeiro um fato, que seria a desídia do credor, sem permitir a contraprova. Para que a norma possa ter aplicação compatível com a Constituição, é necessário que, passado o biênio, a instituição financeira depositária informe a presidência do tribunal, responsável pelo precatório, sobre a situação de não reclamo do depósito,
a qual, em vista do ocorrido, promoverá a notificação da parte interessada e esta, no prazo de 5 dias, poderá simplesmente comparecer para receber o valor disponível ou apresentar os motivos pelos quais não recebeu o depósito. Em não comparecendo, nem se justificando, a parte ou seu sucessor, no prazo estipulado, proceder-se-á, aí sim, ao cancelamento do precatório ou RPV nos termos da lei impugnada. Deve ficar ressalvada também a competência do juiz da execução para manter o precatório ou RPV, sempre que o não pagamento dentro do prazo de 2 anos esteja relacionado à dívida ou controvérsia devidamente judicializada acerca da titularidade ou do montante do crédito. Esses ajustes hermenêuticos, a lei mostra-se constitucional. Ante o exposto, conheço da ação e julgo parcialmente procedente o pedido para assentar a constitucionalidade do artigo 2º caput, parágrafos 1º e 4º da Lei 13.463, de 2017, dando ao dispositivo interpretação conforme a Constituição, de maneira a condicionar o cancelamento de precatório ou RPV nos termos da norma à desídia do exequente após prévia intimação para manifestar-se no prazo de 5 dias. É como voto, senhor presidente, acompanhando já também o voto ajustado do eminente ministro Roberto Barroso. Muito obrigado, ministro Nunes Marques. Senhor presidente. Pois não, o ministro Dias Toffoli pede a palavra. Vossa Excelência tem a palavra, ministro. Cumprimentando Vossa Excelência, na intervém o ministro Dias Toffoli, também de forma remota. E também agradecendo a gentileza dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Edson Fachin, que consentiram em ouvir o adiantamento do meu voto. Eu rapidamente digo que acompanho a relatora com as vênias de estilo, julgando procedente a ação. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. E volto agora a palavra à Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente. Cumprimento a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, cumprimento a ministra relatora. Alexandre de Moraes, ministro do STF, para o voto. Ministra Carmen Lúcia, ministros. Presidente, eu antecipo já, pedindo todas as vênias, as divergências expostas, que também acompanho a eminente ministra relatora Rosa Weber. Afasto, como Sua Excelência fez, a alegação de inconstitucionalidade formal, que, segundo o arguente, decorreria de pretensa usurpação da competência de gestão dos precatórios atribuídas pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Obviamente, em que pese a Constituição Federal estabelecer o regramento do precatório, não dispôs de maneira exaustiva sobre o sistema de precatórios, possibilitando que, obviamente, de acordo com a legislação constitucional, mas possibilitando que o legislador ordinário possa regulamentar para detalhar mais o cumprimento dos mandamentos constitucionais. Dessa forma, não me parece que exista inconstitucionalidade formal. Mas, presidente, assim como fez a eminente ministra Rosa Weber, entendo que, ao estabelecer o cancelamento de precatórios e requisições de pequeno valor expedidos, e cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e ainda estejam depositados há mais de 2 anos em instituição financeira oficial, nesse caso, entendo que a Lei 13.463 criou, a alteração da lei criou verdadeira restrição temporal ao exercício do direito de recebimento do precatório, inovando, a meu ver, indevidamente a disciplina constitucional sobre o pagamento dessas despesas. Ressalto no voto o bem lançado parecer da Procuradoria-Geral da República, que também realçou que essa espécie de cancelamento pelo mero decurso de tempo tem contra o dogma da separação de poderes, na medida em que o mero decurso de prazo repercute negativamente na própria prestação da tutela jurisdicional. Seria mais um obstáculo aqui para o cumprimento das condenações judiciais. Lembrando, obviamente, não é isso que se discute na presente hipótese, até porque é previsão constitucional, que a própria previsão de precatórios e a própria letargia no pagamento de precatórios acaba sendo um obstáculo à prestação da tutela jurisdicional.
um país em que, após a decisão, ainda há um segundo turno para que as decisões judiciais sejam cumpridas, ou seja, ainda se entra numa fila de precatórios que em inúmeros municípios, em vários estados, é uma fila que não anda. Então, a decisão judicial fica sem efetividade alguma. E aqui a legislação colocou mais um obstáculo em relação a isso. E entendo, indo novamente todas as vênias, as posições divergentes em contrário, que há uma sequência de decisões dessa Suprema Corte de censura à edição de atos normativos semelhantes, atos normativos sempre tendentes a condicionar ou restringir ou obstaculizar o levantamento dos valores depositados a título de precatórios. Eu lembro aqui, cito, julgamento das ADIs 4357 e 4425, em que esse Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade do regime de compensação de débitos inscritos em precatório criado pela emenda 62. Também relembro que o julgamento da ADI 3453, onde também se entendeu inconstitucional norma que colocava mais um obstáculo no cumprimento e no cumprimento dos precatórios e, consequentemente, na efetividade da prestação jurisdicional. A ADI 3453, relatada pela eminente ministra Carmen Lúcia, que, na oportunidade, até destacou, Sua Excelência, abre aspas, que a decisão judicial não pode ter a sua efetividade e o seu respeito condicionados à exigência que venha a ser imposta pelo legislador infraconstitucional, em detrimento do julgado e da satisfatividade da prestação jurisdicional. Sua Excelência também, naquela oportunidade, ministra Carmen Lúcia, ressaltou que o princípio da separação de poderes, assim como digo eu, ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, Sua Excelência a ministra Carmen Lúcia ressaltou que esse obstáculo feriria o princípio da separação de poderes, que estaria agravado pelo preceito infraconstitucional que restringe o vigor e a eficácia das decisões judiciais ou da satisfação a elas devidas na formulação constitucional prevalecente do ordenamento jurídico. Assim, presidente, com essas observações e pedindo novamente vênia às divergências inauguradas tanto pelo ministro Luiz Roberto Barroso quanto pelo ministro Gilmar Mendes, acompanho integralmente o voto da eminente ministra Rosa Weber, julgando procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade material do artigo 2º caput e parágrafo 1º da Lei 13.463 de 2017. É o voto, presidente. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Eu passo agora a palavra à Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência e os eminentes pares. Cumprimento as eminentes ministras Rosa Weber, Carmen Lúcia. Cumprimento o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. Também expresso cumprimento aos advogados que assomaram à tribuna, quer aqui presencialmente, quer também à tribuna por videoconferência. Senhor presidente, estou a verificar que, com a relatora, já votaram os eminentes ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, declarando a inconstitucionalidade material da norma impugnada, vale dizer, artigo 2º caput, parágrafo 1º da Lei 13.463 de 2017. De minha parte, senhor presidente, eminentes pares, eminentes ministros, ao pedir vênia às divergências, estou votando no sentido de acompanhar integralmente a eminente ministra Rosa Weber, a quem cumprimento pelo acutíssimo voto que aqui traz a colação, pedindo, como já disse, reitero, vênias à divergência. Eu irei juntar, senhor presidente, declaração de voto
mas permito-me trazer 2 ou 3 elementos que estão contidos nessa declaração de voto e que vão ao encontro do voto proferido por Sua Excelência, a relatora, a eminente ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente. O primeiro desses elementos é até mesmo uma compreensão literal do dispositivo impugnado no caput do artigo 2º. Eis que ali se diz com todas as letras que são valores depositados em favor do credor. Ora, isso, lembremos-nos apenas de uma lição elementar do direito das obrigações, que esse depósito tem efeito de pagamento. E se tem efeito de pagamento, ingressa na esfera jurídico-patrimonial do credor. E, ao ingressar na esfera jurídico-patrimonial do credor, faz parte daquilo que se denomina de titularidades ou, em sentido estrito, de propriedade. Logo, é disso que, a rigor, se trata. E nunca é demais lembrar, embora seja bastante óbvio, que o direito de propriedade está garantido constitucionalmente. E as únicas hipóteses de confisco estão naquele parágrafo do artigo 243. Mas aqui não há nenhuma daquelas 2 hipóteses. Ao contrário, o que há aqui é um direito de crédito, portanto, direito adquirido, que não se confunde com direito consumado, porque o crédito não foi, esse direito respectivo ao crédito não foi consumado pelo não levantamento. Mas isso não significa que o direito já não ingressou na esfera jurídico-patrimonial do credor e, portanto, trata-se de um direito adquirido. Portanto, com a devida vênia, esta é a primeira heterodoxia que se depreende até mesmo da dicção literal da lei. A segunda, e que restou explicitada de maneira percussente pelo voto da eminente ministra relatora, diz respeito a essa circunstância de que o cancelamento dos precatórios e das requisições de pequeno valor será operacionalizado mediante a transferência dos valores em conta do devedor que cumpriu a obrigação e depositou. E isso far-se-á ipso facto, ou seja, viola-se, sem dúvida nenhuma, em meu modo de ver, o princípio constitucional do contraditório e do devido processo legal. Quando menos, como está bem posto no voto da eminente ministra Rosa Weber e também no parecer da douta Procuradoria-Geral da República, o devido processo legal que está no inciso 54 requerente PDT. Quem vota é o ministro Edson Fachin. Portanto, esses 2 elementos e essa transferência de forma automática, que é o segundo desses elementos, já, em meu modo de ver, são suficientes para o julgamento integralmente procedente da ação. Mas há um terceiro e derradeiro elemento que menciono e que foi suscitado também no voto de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, e que está no parecer da Procuradoria da República, que é a violação do princípio da separação de poderes e também ali se aditou a efetividade da jurisdição, de modo que, na expressão da eminente ministra relatora, há uma burla aos freios e contrapesos indispensáveis ao bom funcionamento dos poderes. De modo que, senhor presidente, com esta breve manifestação, juntarei a declaração de voto e, reiterando as mais respeitosas vênias às divergências ou à divergência, estou integralmente votando com a eminente ministra relatora. É como voto, presidente. Muito obrigado, ministro Luiz Edson Fachin. Agora... Me permite uma breve intervenção? Pois não. Veja, presidente, eminente ministro Luiz Edson Fachin, na posição defendida pela divergência, o credor não perde o crédito, ele continua com o crédito.
Apenas a sua inércia em receber, em levantar o dinheiro, permite que esse dinheiro, em vez de ficar parado, seja destinado à satisfação de outro crédito ou de outra obrigação. Assim que esse credor se reapresentar, ele volta para o seu lugar na fila e poderá receber. Portanto, se uma inércia prolongada pode levar até mesmo à prescrição, essa inércia limitada leva apenas à utilização do recurso para um outro fim, mas não a perda do crédito. E assim que ele se reapresente, ele pode levantar o crédito. Portanto, não há aqui uma afetação ao direito de propriedade com todas as vênias. Há apenas uma sanção relativamente leve para a inércia, como observou o ministro Nunes Marques, no momento de recursos escassos, esse recurso vai ser utilizado para outra coisa em vez de ficar parado, mas sem perda do crédito. Quando se reapresentar, volta a ter o direito de estar na fila. Era só esse esclarecimento, presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, Vossa Excelência, permita apenas por amor ao debate. Claro. Eu tenho dificuldade, com toda a vênia eminente, ministro Luiz Roberto Barroso, de aplicar aqui a teoria da equivalência das janelas que está nas memórias próximas de Brás Cubas de Machado de Assis. Ou seja, faz-se o depósito, é como se, portanto, fosse aberta uma janela do reconhecimento do crédito materializado com o pagamento, mas o poder depositante retira este valor e reconhece que esse direito continua existindo. Quem dera chegasse a este ponto, porque aí não seria apenas confisco. Na verdade, a violação seria ainda mais superlativada, mas ele esvazia o conteúdo do direito. Aqui há um esvaziamento concreto do conteúdo de um direito subjetivo adquirido. Portanto, não é uma janela que fecha e outra que abre. Aqui as duas janelas continuam fechadas. Ministro Fachin, só relembrando que a posição que nós adotamos na divergência envolve uma intimação pessoal. Agora, se o sujeito não quiser levantar o dinheiro, vamos usar para outra coisa. Mas eu respeito todos os pontos de vista. Como vota Vossa Excelência, a nossa decana, a ministra Carmen Lúcia? Senhor presidente, senhora ministra Rosa Weber, vice-presidente e relatora deste caso, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhores advogados, minhas saudações muito especiais, mais ainda aqueles que assomaram à tribuna e contribuem tanto com seus pareceres, senhores servidores, na pessoa da doutora Carmen Lília, também os demais servidores e a imprensa que nos acompanha. Senhor presidente, eu acho que a cidadania brasileira merece realmente que julgamentos como esse aconteçam com essa exposição das diferentes compreensões do tema, porque não é fácil a cidadania brasileira em seu exercício pleno, menos ainda do jurisdicionado. De forma presencial, quem vota é a ministra Carmen Lúcia. Na prestação jurisdicional, as dificuldades de acesso e depois a dificuldade de efetivação daquilo que foi conquistado como direito de alguém, o que o ministro Alexandre lembrou de um precatório, que é uma realidade que quem advoga, principalmente, tanto no seu escritório quanto na esfera pública, sabe, que são temas difíceis até de explicar ao cidadão que acorre, que acha que o direito fundamental ao acesso à justiça não é acesso físico ao fórum, mas acesso à jurisdição, à efetividade daquilo que foi afirmado como seu direito, dá de encontro com situações como essa posta nesta norma. O Estado tem de ser responsável, o Estado constitucional, o Estado democrático em relação ao cidadão, porque existe para ele. Se o Estado demorar, nós não temos alternativa. Se o cidadão demorar 2 anos para receber aquilo que foi reconhecido judicialmente como devido, pode-se tomar uma providência como essa? E isto é realmente uma conformação constitucional nos termos dos princípios fundamentais e do artigo 5º? Não consigo, presidente, com todas as vênias da divergência, que eu respeito e sei que a exposição dos fundamentos válidos, corretos, sérios, dos eminentes colegas que expõem, não consigo. Em primeiro lugar, porque, como dizia Bobbio, neste século XXI,
Não bastaria ter direitos, mas ter a efetividade jurídica e social dos direitos que foram postos em cada sistema. Neste caso, o Poder Judiciário adquiriu uma importância fundamental para a garantia daquilo que foi conquistado, e o ministro Seabra Fagundes cansou de escrever, ou não se cansou de escrever, sobre o direito ao acesso à justiça, hoje posto formalmente na Constituição brasileira. O acesso à justiça é o direito de poder aceder a um espaço no qual haja um juízo, um órgão do Poder Judiciário, de ter uma resposta em tempo de razoável duração do processo e de ter a efetividade da resposta dada. O precatório já é, em si, algo que o Brasil precisa de resolver. Quem foi e é procurador, e aqui temos o ministro Barroso, Vossa Excelência, ministro Fachin, o ministro Gilmar, o ministro Dias Toffoli, o ministro André, nós todos que fomos procuradores de Estado, advogados públicos, sabemos bem as dificuldades que temos para fazer com que haja a lisura democrática neste processo de garantir a cada um aquilo que lhe é devido e que foi reconhecido judicialmente. Em segundo lugar, tenho para mim que aqui se tem não a ruptura do princípio da separação de poderes que foi argumentado pelos advogados que defendiam tese contrária à do autor dessa ação, a do partido autor, sobre quebra do princípio da separação de poderes, não terá havido, na minha compreensão. Porque o Poder Judiciário atuou, determinou, deu-se a sequência do precatório para disponibilizar o valor que adentra o patrimônio de bens jurídicos daquele que teve reconhecido como sua propriedade o que lhe foi entregue. Se não lhe foi entregue, no sentido de ele, recolhendo, ter também a posse, eu estou, como a ministra relatora, a ministra Rosa Weber e também o ministro Fachin, em que houve, sim, o bem a compor o patrimônio do que era credor. E, por isso, senhor presidente, farei juntada de votos, mas tenho para mim que, neste caso, se tem uma inconstitucionalidade na forma que foi reconhecida pelo voto da eminente relatora, com todas as vênias daqueles que votaram num sentido diferente, e estou acompanhando o voto de Sua Excelência, e também dos votos do ministro Alexandre de Moraes, e Dias Toffoli e Edson Fachin. É como voto, portanto, pela procedência da ação. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Como vota Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski. Boa tarde, presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, como faço sempre, cumprimento todos os presentes. Presidente, por videoconferência, o ministro Ricardo Lewandowski. Meu voto, mas aqui apresentarei ao fundo, parede clara, uma rápida síntese daquilo que penso a respeito do assunto. Eu, de saída, assento que estou de acordo com a relatora e a divergência inaugurada pelo ministro Barroso, no sentido de que aqui nós não temos uma inconstitucionalidade formal do dispositivo impugnado da Lei 13.463. E nós estamos diante de um ato normativo do Congresso Nacional que foi desencadeado por iniciativa do presidente da República no exercício da competência concorrente em matéria de direito financeiro, nos exatos termos do artigo 24, inciso 1º da Constituição Federal. Depois, senhor presidente, com a devida vênia da divergência, eu acompanho integralmente o voto da eminente relatora, a ministra Rosa Weber, porque, tal como já notaram os meus pares, eu entendo que a norma questionada ofende, como diria o ministro Marco Aurélio, a mais não poder os princípios do contraditório e da ampla defesa, abrigados no artigo 5º, inciso 55, da nossa Lei Maior, quando prevê a transferência automática pela instituição financeira depositária dos valores depositados em favor do jurisdicionado, independentemente de prévia cientificação. Na prática, a inércia do credor no levantamento dos valores não advém necessariamente de seu desinteresse ou de desídia, mas por uma série de outras razões. De forma remota, vota o ministro Ricardo Lewandowski. O desconhecimento da disponibilidade do crédito. Isso ocorre muito nesse nosso mundo virtual. Esse mundo virtual, para o cidadão comum e mesmo para os advogados mais experientes,
aqueles que estavam acostumados a acompanhar as lides no processo físico, realmente é um universo ainda a ser devidamente explorado. Nós estamos, senhor presidente, eminentes pares, com todo respeito, diante de uma lei que pretende resolver problemas de caixa da União em detrimento dos direitos do jurisdicionado. Isso, data vênia, não pode contar com o beneplácito da Suprema Corte. Eu entendo que a interpretação conforme proposta tanto pelo ministro Barroso quanto pelo ministro Gilmar e os colegas que o seguiram é realmente engenhosa. Mas eu entendo, com o devido respeito, que, tal como está posta, a Lei 13.463 não comporta esta interpretação agora ofertada pela divergência, porque se nós assim procedêssemos, estaríamos invadindo a competência privativa do Poder Legislativo para regular a matéria. Então, singelamente, senhor presidente, com esses argumentos muito modestos, que são tanto quanto toscos, acompanho integralmente o voto da ministra relatora, mais uma vez pedindo vênia à divergência. Muito obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Aproveitar esses minutos que ainda restam para terminar o primeiro tempo da sessão. Na pauta ADI 5755, requerente PDT. O meu reconhecimento pelo profundo voto da ministra relatora, a ministra Rosa Weber. Acho que a matéria é muito interessante, muito importante para a cidadania, como destacou a ministra Carmen Lúcia, mas tenho informações da Justiça Federal de que, desde a sua entrada em vigor, ela tem funcionado de maneira otimizada. E acho que o tema aqui, ele gravita em termos, no direito material, direito de propriedade, no direito processual, o due process of law, e, à luz da análise econômica do direito, com relação à alocação desses recursos. Então, eu vou saltar algumas partes do voto, evidentemente, mas eu digo que, ab início, eu destaco a controvérsia subexame, ela assiste para o voto, ministro Luiz Fux, presidente do STF. Do artigo 2º caput, parágrafo 1º da Lei Federal 13.463/2017, que cancelou os pagamentos decorrentes de precatórios e requisições de pequeno valor, federais, cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de 2 anos em instituição financeira oficial, bem como determinou que esses valores fossem repassados mensalmente pelas instituições financeiras da União, mediante a transferência para a conta única do Tesouro. Em caso, eu preliminarmente comungo do entendimento adotado pela eminente ministra Rosa Weber, no sentido de conhecer da ação e converter a apreciação de sua medida cautelar, artigo 10º da Lei 9868, em julgamento definitivo de mérito, porquanto eu verifico que já há instrução processual suficiente. Eu examino, primeiramente, a inconstitucionalidade formal. Eu também, à semelhança dos eminentes colegas, eu afasto os argumentos voltados à inconstitucionalidade formal. O ministro tem uma porção de papéis em suas mãos. Impugnado sob a alegação de usurpação de competência do Poder Judiciário para a gestão dos precatórios e rechaço a alegação de afronta ao princípio da separação de poderes por suposta intrusão do Congresso Nacional em atividades de competência dos tribunais nacionais, afrontando a própria inafastabilidade da jurisdição. Cito aqui os artigos da Constituição Federal. Deveras, o precatório, como é de ser disso, consiste em uma requisição formal decorrente de decisão judicial transitada em julgado que tenha condenado a fazenda pública ao pagamento de determinada quantia à parte contrária do litígio. Como é sabido, a disciplina dos precatórios e das requisições de pequeno valor consiste em matéria eminentemente de direito financeiro, adstrita à competência concorrente
dos entes federativos na forma do artigo 24, inciso 1º da Constituição Federal, e a iniciativa legislativa geral dos poderes executivo, legislativo e judiciário, de sorte que não existe, em caso, qualquer vício de inconstitucionalidade formal no dispositivo impugnado. Com efeito, o pagamento dos precatórios ocorre exclusivamente na ordem cronológica de apresentação e a conta de créditos respectivos, sob a tutela do Poder Judiciário na figura do presidente de cada tribunal. Ocorre que os atos do presidente do tribunal, que disponham sobre processamento e pagamento de precatório, não têm caráter jurisdicional. Eu cito aqui a súmula 311, Superior Tribunal de Justiça, e o ARE 759-979, da lavra do eminente ministro Ricardo Lewandowski, quando assentou na segunda turma que o plenário desta Corte, do julgamento da reclamação 2425, relatoria do ministro Dias Toffoli, assentou a natureza administrativa das decisões da presidência dos tribunais no cumprimento dos precatórios judiciais. Por consequência, essa atividade administrativa é regulamentada e fiscalizada pelo Conselho Nacional de Justiça, que não tem função jurisdicional, mas função administrativa. O referido poder normativo do Judiciário não se confunde com a atividade legislativa do Congresso Nacional de estabelecer normas sobre o tema, sendo legítima desde que respeite as balizas contidas no artigo 100 da Constituição Federal. Refutada assim a inconstitucionalidade formal, eu passo a avaliar as alegações de inconstitucionalidade material do dispositivo impugnado, referentes à sua compatibilidade com a segurança jurídica, a coisa julgada, o direito de propriedade, o princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. O caput do artigo 5º da Constituição Federal prevê que o direito de propriedade, e acho que aqui é importante, é inviolável, porquanto trata-se de direito fundamental expressamente garantido no ordenamento constitucional brasileiro. Por outro lado, a propriedade privada consiste em princípio da ordem econômica nacional, devido à relevância de sua alocação para a garantia da eficiência nas relações negociais típicas de uma economia de mercado capitalista. Não por acaso, sob o ângulo da análise econômica do direito, o professor Ronald Coase, Prêmio Nobel de Economia de 91, propôs um de seus principais teoremas a respeito da alocação eficiente desse direito de propriedade para minimizar os denominados custos de transação incidentes nas negociações relacionadas ao direito de propriedade. E aqui eu cito umas 5 obras do professor Ronald Coase. No entanto, para além da análise econômica, aqui é importante, que vou ter a honra de citar, inclusive, Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, nos novos perfis do direito civil, não com relação ao caso concreto. No entanto, para além da análise econômica do direito, a própria vertente da constitucionalização do direito civil, que é um tema do meu prezado e dileto amigo Gustavo Tepedino, titular lá da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dos seus temas de direito civil, e o professor Luiz Edson Fachin, direito civil, sentido, transformações e fim, demonstra cabalmente que não há de se falar em caráter absoluto e estritamente individualista do direito de propriedade. Ou seja, a Constituição Federal ela estabelece a função social da propriedade. Não é à toa que uma propriedade inativa é desapropriada. Por outro lado, se ela não é produtiva, ela também pode sofrer a intervenção estatal. Por isso que os próprios artigos 5º, inciso 23º, combinado com 170, inciso 3º da Constituição Federal, condicionam o gozo desse direito fundamental. Quem vota é o ministro presidente do STF, excelentíssimo ministro Luiz Fux. O proprietário de bens móveis, imóveis e intelectuais
deve exercer o seu direito subjetivo à luz do interesse coletivo, gerando proveito e bem-estar sociais. Destaque do direito constitucional brasileiro, além dos usuais deveres negativos de não interferência, o proprietário também possui obrigações positivas em relação à propriedade privada, ou seja, para além de se abster, o proprietário também deve agir. E cito aqui a obra do professor Orlando Gomes, Direitos Reais, Editora Forense, 2012. A título de exemplo, o exercício deste direito no âmbito urbano demanda o atendimento às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor, ou seja, o direito de propriedade, ele sofre essas restrições previstas no artigo 182 da Constituição Federal. Caso contrário, nos casos de não edificação, subutilização ou não utilização, o poder público possui legitimidade para exigir do proprietário que promova ações em prol do adequado aproveitamento do solo. Mutatis mutandis, aqui nós estamos falando não da propriedade imobiliária, mas da titularidade da propriedade de um crédito. E o que diz a lei? Se houver esse estado de nação, essa devolução do dinheiro que posteriormente será restituído, esse montante será utilizado e aplicado pela União na manutenção e desenvolvimento do ensino. 5% será aplicado no programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. E o parágrafo único do artigo 3º diz que o novo precatório e a nova requisição de pequeno valor conservará a ordem cronológica do requisitório anterior. Então, vejam, tem toda uma contrapartida para quem não exerce a função social da propriedade, mas não há subtração do direito adquirido e do direito de crédito com a devida vênia dos que pensam em sentido contrário. Então, destaco que as ingerências nesse direito fundamental devem ser delineadas de modo estritamente proporcional, sob pena de figurar uma verdadeira regulação estatal expropriatória. E aqui eu trago a obra do professor André Cirino sobre as regulações expropriatórias. E digo que no julgamento da ADI 6482, de relatoria de Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes, de 8/10/2021, o plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que a revisão judicial de restrições estatais ao direito fundamental de propriedade privada deve analisar a compatibilidade das restrições estabelecidas com o princípio da proporcionalidade. E aqui, à luz da doutrina do princípio da proporcionalidade, eu analiso os meios adequados e analiso se a restrição legal deve ser proporcional. Em caso, eu entendo que a finalidade do dispositivo impugnado, mais uma vez, com cessa vênia, é constitucionalmente legítima, porquanto pretende tornar mais eficiente, e eficiência hoje é um conceito nuclear de qualquer sistema jurídico. Na análise econômica do direito, o sistema jurídico que não for eficiente, ele é conjurado do ranking Doing Business. Não se está tirando o crédito de ninguém, se está alocando esses recursos temporariamente e que serão devolvidos tão logo o interessado que se manteve inerte demonstrar o seu interesse à luz de uma convocação que é feita, como sugere o voto de Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso. Em caso, eu entendo que ela é perfeitamente legítima por força desse princípio da eficiência que vem previsto no artigo 37 da Constituição Federal.
A medida restritiva, também, no meu modo de ver, respeitando as opiniões em contrário, que deve ser a postura dos ministros que aqui votam, ela é adequada, tendo em vista que o levantamento dos recursos federais paralisados em razão da inércia do particular garante à União capital de giro para a prestação de serviços públicos e a consecução de políticas públicas em áreas centrais, como educação, saúde e infraestrutura. Não por outro motivo, a título de opter dictum, o próprio artigo 2º, parágrafo 2º da legislação impugnada, ele teve cuidado de determinar que montantes sejam aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino, além de aplicação na proteção, no programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. Quem vota é o ministro Luiz Fux. Também entendo, à luz dos subprincípios do princípio da razoabilidade, que o dispositivo legal atende ao subprincípio da necessidade, mercê de não desbordar do quanto necessário para a consecução do objetivo público almejado. Com efeito, o estabelecimento de prazo bienal, e aqui eu gostaria de lembrar, e eu até vou lembrar esse instituto, porquanto ele caiu na minha prova de concurso da magistratura, o Instituto do Direito Civil, da sucessão provisória e da sucessão definitiva, com relação aos bens de ausentes quando a herança é declarada vacante. É uma ingerência no estado de propriedade e de forma absoluta, tanto que se faz, a partir da sucessão provisória, a sucessão definitiva. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro ela é toda ela construída com uma herança jacente, de pessoas que não foram buscar ali a sua propriedade. Então, à luz do subprincípio da necessidade, o estabelecimento desse prazo bienal para levantamento do montante expedido em sede precatória ou RPV representa uma medida necessária para desobstruir vultosas quantias paralisadas por inércia do credor. Aqui foi dito ontem, bilhões de reais que podem ser utilizados para fins públicos e que não serão suprimidos, serão devolvidos tão logo o credor manifeste o seu interesse depois de pré-avisado, consoante propõe o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. O dispositivo legal, ele permite que a União aloque essas quantias de modo muito mais eficiente para o bem-estar social, sem, contudo, inviabilizar a posterior expedição de novo ofício requisitório a requerimento do credor, e aqui é importante, com a conservação da ordem cronológica anterior da requisição e remuneração correspondente a todo o período. Vejam, o artigo 3º, caput parágrafo 1 da lei, estabelece essa ordem cronológica anterior com remuneração correspondente a todo o período. Entretanto, e aí aqui essa ponderação que vários já fizeram, e peço vênia àqueles que não entenderam assim. Na pauta da I 5755, requerente ao PDT. O legal, ele efetivamente não é um primor de proporcionalidade, como destacou o ministro Luiz Roberto Barroso, porquanto não prevê salvaguardas para garantir o respeito à segurança jurídica, tampouco assegura a STF julgação contra a possibilidade de instituições financeiras oficiais cancelarem precatórios cujos valores não tenham sido levantados pelos credores no prazo de 2 anos. Eu cito, na teoria dos princípios, um dos maiores especialistas no direito brasileiro, que é o professor Humberto Ávila, da USP, e transcrevo no voto que farei juntar a sua obra sobre a teoria da segurança jurídica. Aqui também menciono alguns trechos de alguns estudos que tive a oportunidade de fazer e que serão encartados em tempo breve agora
que tive a oportunidade para o relançamento do curso de processo civil, que terei o prazer de doar a todos os meus eminentes colegas que me doaram também os seus cursos, professor Barroso, professor Alexandre de Moraes, que me ofereceu recentemente também a sua obra. No caso subexame, todavia, eu constato que o cancelamento imediato precatório RPV, regularmente pedidos em nome do particular, frustra de modo surpreendente a legítima expectativa do titular do CREA de recebê-lo dentro das balizas jurídicas estipuladas à época da sua expedição. Nesse sentido, a norma impugnada ela inviabiliza frontalmente o planejamento pessoal do credor no presente e no futuro acerca do que será feito com o valor recebido decorrente da decisão judicial. Ademais, em sentido convergente, o dispositivo impugnado, no meu modo de ver, aí sim eu ficaria com a primeira parte do voto de Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso, que humildemente aceitou fazer a redução do texto. No sentido convergente, o dispositivo impugnado também vulnera substancialmente o princípio, no meu modo de ver, do devido processo legal e que também se encontra enunciado de maneira escalonada na Constituição Federal ao aduzir-se o princípio do contraditório, o da ampla defesa, o devido processo legal, sem salvaguardar para que ele seja minimamente assegurado. E aqui, então, eu peço vênia, mas com toda a humildade, a história do processo civil que eu destaco no curso, ela está intimamente vinculada ao próprio princípio do contraditório, sob a máxima latina aqui vertida para o vernáculo, que a alegação de um só homem não é alegação. É que o princípio do contraditório ele é reflexo da legalidade democrática do processo, ao cumprir com os postulados do direito de defesa e do due process of law, por meio de duas dimensões. A primeira é a dimensão formal, segundo a qual todo indivíduo no processo tem fala digna de consideração e tem, por conseguinte, o direito de ser ouvido. Por sua vez, a segunda dimensão é substancial, atribuindo à parte o definitivo poder de influenciar a decisão estatal. Nessa acepção substancial é que os artigos 9º e 10º do novo Código de Processo Civil de 2015, esses artigos determinam que as partes sejam previamente ouvidas em juízo, intimando-as para que se manifestem. Essas previsões garantem à cidadania e ao próprio poder público o direito de participação democrática no processo decisório estatal. É dizer, o ordenamento constitucional e as balizas processuais estabelecem expressamente que as partes devem ter oportunidade de influenciar previamente a formação do resultado do processo. Sendo assim, não podem ser surpreendidas por decisões que cancelam precatórios ou RPVs automaticamente. Afinal, além do conhecimento prévio sobre os atos do processo decisório estatal, é preciso oportunizar aos cidadãos a possibilidade de se manifestarem a respeito das próprias razões da sua inércia. Porque, verba e graça, eles podem sequer ter conhecimento sobre a expedição do precatório, podem estar em processo de negociação da cessão do crédito público, e nós sabemos que há um segmento do mercado que se dedica, digamos assim, diretamente a esse mercado de precatórios. De verdade, é plausível até que o credor não esteja inerte. Quem vota é o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Eventual discussão jurídica ou inviabilidade prática perante o juízo de execução ou gestor
de precatórios do respectivo tribunal. No caso em tela, portanto, o dispositivo legal impugnado, ele inviabiliza esse obstáculo da não certeza. Por conseguinte, a primeira hipótese de interpretação, conforme proposta pelo eminente ministro Roberto Barroso, resta adequada para o deslinde da controvérsia travada nestes autos, qual seja, a interpretação conforme o artigo 2º, caput, parágrafo 1º, da Lei 13.463, de 2017, para que o procedimento de cancelamento de precatório e requisição de pequeno valor nele previsto seja precedido de intimação pessoal do credor pelo juízo da execução. De um lado, essa interpretação preserva a vigência e os efeitos positivos da legislação ora impugnada e que vem sendo aplicada com sucesso desde 2017, homenageando, desta forma, a legislação federal e, a fortiori, a deferência democrática como deve ser no Estado democrático de direito. Porém, de outro lado, compatibiliza o dispositivo legal impugnado com os preceitos fundamentais que ele viria a vulnerar, em especial o princípio do contraditório. Comungo, assim, do entendimento do ministro Roberto Barroso e do ministro André Mendonça quanto à desnecessidade da segunda proposta de interpretação conforme, que é aquela passagem para o Tesouro, em relação à qual nem há que se discutir, porque Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso, no uso da necessária humildade judicial que nós devemos ter, reconheceu que a primeira parte do dispositivo é suficiente para consagrar essas salvaguardas constitucionais. De sorte que eu, pedindo vênia à maioria que já se formou, eu acompanho a divergência aberta por Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso, pedindo vênia à eminente ministra relatora, nossa vice-presidente Rosa Weber, para conhecer da ação e, no mérito, julgá-la parcialmente procedente, assentando interpretação conforme ao artigo 2º, caput, parágrafo 1º, da Lei 13.463, apenas para determinar que o procedimento de cancelamento de precatório e requisição de pequeno valor nele previsto seja precedido de intimação pessoal do credor pelo juízo da execução. É assim que voto com as vênias dos demais colegas integrantes da Corte e proclamo o resultado. A Corte, por maioria, julgou procedente o pedido, nos termos do voto da relatora, Sua Excelência a ministra Rosa Weber, vencidos os ministros Roberto Barroso, Gilmar Mendes, André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux. Senhores, são 16 horas e 12 minutos, temos nosso horário de audiência às 16 horas. Eu suspendo a sessão pelo tempo regimental para que façamos as nossas audiências.